uma coisa é você estar no Água Santa, outra coisa é você estar no São Paulo. Uma coisa é você estar no Juventude, outra coisa é você estar no São Paulo. Eu acho que o passo seguinte dele poderia ser dado com o Santos. Sim. Eu acho que hoje o Santos teria um tamanho para o Carpini. Exato. Por causa da Série B. Série B, está passando por um processo completamente... O São Paulo tem outros objetivos. Tem Brasileiro, tem Libertadores, tem o Supercopa. Recopa, sei né? lá, aí o próprio A Paulista. pressão do São Paulo depois do título da exato. Copa do Brasil vai voltar a ser o São Paulo. O Aí, Santos cara, também vai ter pressão. Claro. Ele vai ter que voltar. Mas eu acho que hoje o Santos não tem o tamanho do São Paulo. E a tarefa De exigência. do Santos também não De é. exigência. É, exato. A Claro, tarefa não é... Não estou comparando história. Não, Vocês outra sabem, não é coisa, isso. é o momento. Vamos deixar claro, aí os caras saem dizendo que você está dizendo o que você não disse, né? O Santos hoje vive um momento que, para o Carpini, seria muito interessante. Era o estágio que ele precisaria passar e depois, quem sabe, até ficar no Santos. É um time entendeu? de Série A na Série B. Até ficar no Santos. Carpini seria uma boa, Bernardo, para o São Paulo Futebol Clube? O Carpini fez um ano de 2023 fantástico para ele, né? Ele foi vice-campeão com o Água Santa e subiu o Juventude, pegando o Juventude, aliás, na zona do rebaixamento da Série B. Tudo isso para dizer que é uma aposta, na minha opinião. Você acha uma aposta? Eu acho uma aposta. Também acho. Eu acho que é uma aposta. Também, Facinca? Não, eu já falei minha opinião em relação a isso, que ele é um técnico que precisa se solidificar em pelo menos 2 anos, que eu acho que é o tempo hábil, não só para ele, mas para qualquer técnico dessa nova geração que faz um primeiro grande trabalho, um cartão de visitas, numa Série A. Porque é quando ele vai entender o processo, a pressão, enfrentar adversários com muito mais poder de competitividade, organizar um time num nível mais alto de perspectiva. Então, você vai fazer com que esse cara ganhe uma casca maior, né? É legal, o trabalho dele no Juventude foi maravilhoso, porque ele pega um Juventude quase desacreditado. Não, tava na zona do rebaixamento. Então, tava quase desacreditado, cara, levou pra jogado, Série A. ele maravilhoso, eu acho uma recuperação incrível. Porém, é a Série B. O Água Santa vai à final do Campeonato Paulista, mas é o Água Santa, que era uma equipe que não Sabe tinha que me nenhum tipo de lembra? É expectativa. claro que... Não é que me lembra, o Carpini me lembra. Esses novos técnicos que fazem bons trabalhos. Tipo, o Léo Condé também é novo, né? Ele é o técnico da do Vitória. Foi campeão do Márcio Vitória. Zanardi. O Zanardi do São Bernardo. A gente teve uns 6, 7 anos atrás, eu acho que veio um pouco no rastro do Carilli, uma meio que troca da guarda de treinadores Exato, brasileiros. Barbieres, Zé Ricardo. Isso, Barbieres, Zé Ricardo, Thiago Nunes. Roger Machado. Quem mais? Aquele que era do Botafogo, Thiago Largue, né? Jair Ventura, Thiago Largue. Thiago Largue. Né? O Diniz. Fernando Diniz. Qual desses caras virou Só o mesmo? Diniz. Só o Diniz. E ainda com ressalvas. Bom, mas ganhou uma Libertadores. Mas virou, não, ressalvas que eu digo O Thiago assim. Nunes, por exemplo, foi um cara que fez um trabalho no Atlético Paranaense que foi... Foi ali, o trabalho dele foi lá e tá logo. E aí? Não sei nem onde No Corinthians foi uma Então tá no decepção, Botafogo. Tá no Botafogo do Rio. Desculpa, reassumiu o Botafogo agora. Passou um tempo fora do Brasil. Poxa, Sabe o que eu acho, por exemplo, a questão do Carpini? Eu acho o seguinte, eu concordo com tudo que o Facicani falou. Uma coisa é você estar no Água Santa, outra coisa é estar no São Paulo. Uma coisa é você estar no Juventude, outra coisa é estar no São Paulo. Eu acho que o passo seguinte dele poderia ser dado com o Santos. Sim. Eu acho que hoje o Santos teria um tamanho para o Carpini. Exato. Por causa da Série B. Série B, está passando por um processo completamente... O São Paulo tem outros objetivos. Tem Brasileiro, tem Libertadores, tem o Supercopa. Recopa, não sei né? lá, aí o próprio A Paulista. pressão do São Paulo depois do título da exato. Copa do Brasil vai voltar a ser o São Paulo. O Aí, Santos cara. também vai ter pressão. Claro. Ele vai ter que voltar. Mas eu acho que hoje o Santos não tem o tamanho do São Paulo. E a tarefa De exigência. do Santos também não De é. exigência. Exato. A Claro, tarefa que não é... Não estou comparando história. Não, Vocês outra sabem, não é coisa, isso. o momento. Vamos deixar claro, aí os caras saem dizendo que você está dizendo o que você não disse, né? O Santos hoje vive um momento que, para o Carpini, seria muito interessante. Era o estágio que ele precisaria passar e depois, quem sabe, até ficar no Santos. É um time entendeu? de Série A na Série B. Até ficar no Santos. Veja o Dorival Júnior. Quem era o Dorival antes de trabalhar no Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, quando ele foi campeão de Trabalhando no Vasco? Cruzeiro, num bom trabalho na Série A. Eu não me lembro disso. Ele traz o Cruzeiro. Aí,
em vez dele ficar na Série A, ele pega o Vasco na B, ele pega um time de Série A na Série B e reconduz o Vasco à Série A. E aí ele vai pro Santos. Aí ele vai pro Santos, aí ele começa a pavimentar toda a história dele que desemboca agora na seleção brasileira. Aliás, ele leva o Cruzeiro para Libertadores em 2008. Esse de quem vocês estão falando? Dorival. Ah, tá. Ele leva o Cruzeiro para Libertadores em 2008. Em 2009, o Cruzeiro faz a final da Libertadores, não com ele, mas com Adilson Batista. E o Dorival, em 2009, leva o Vasco pela primeira vez à Série A depois do rebaixamento. Exatamente. E é campeão. Não é que ele chega ali na Bacia das Almas em quarto lugar. Não, ganha bem. Disso. Ganha bem. Entendeu? Então eu acho que pro Carpini seria muito legal. Agora ele não se sentiu seguro de ir pro Santos, por conta dessas histórias todas que a gente contou aí. Será? Eu acho que pro São Paulo Ele não se sentiu seguro ou não houve ligação da diretoria do Santos? Não, o Santos tentou conversar com ele. O Santos tentou conversar, não, contratar. Acaba de sair aqui no ge.com, no Globoesporte.com. O São Paulo fechou a contratação do técnico Thiago Carpini, 39 anos, vai pagar uma multa de R$1 milhão. Que era a multa que o Santos teria que pagar também. Ao Juventude, né? Com quem ele tinha contrato até o final do ano. Deve chegar ao Morumbi acompanhado dos auxiliares Caio Dili e Stefano Dijan. Reunião pela manhã no CT com o agente do Carpini serviu para acertar os últimos detalhes de acordo com o GE. Quando a coisa chega nesse ponto é porque tá? Nós estamos falando, não estamos falando de TikToker dando informação, estamos falando de jornalista dando informação. Fechou. São Paulo, então São Paulo entrevistou, né? O entrevistador, Muricy, entrevistou o Carpini, não necessariamente nessa ordem, né? Zubeldia, o Martins lá? Pedro Martins e o Pessolano, certo? Paulo Pessolano. Então, e parou no Carpini. Essa é uma vitória do futebol brasileiro, né? Agora, Estamos é aquela coisa, eu concordo que é uma aposta. Cola. Agora, do mesmo jeito que a gente citou aqui algumas apostas que não vingaram ou que demoraram, voltaram alguns passos atrás para depois retomar a carreira e tal, Ney Franco, eu lembro do Ney Franco. Por causa do Ipatinga, lembra? Ney Franco. Chegou no Flamengo. Ele chegou no Flamengo e foi campeão da Copa do Brasil. Esteve aqui recentemente. Está querendo voltar e tal. O Ney Franco foi campeão em 2006 da Copa do Brasil pelo Flamengo. O Ney Franco ainda teve alguns trabalhinhos que renderam títulos, né? O próprio São Paulo em 2012, Copa Sul-Americana. Flamengo em 2010. Agora, de aposta recente, o Diniz é uma delas, mas que levou um tempo, hein? Demorou. Porque saiu do Audax, passou pelo... Ele passou pelo Atlético Paranaense. Fluminense, Atlético Paranaense, Fluminense, não necessariamente nessa ordem. São Paulo, Santos, Vasco. Santos rapidamente. Vasco também. Vasco. O Diniz demorou quase 8 anos para ser campeão. O cara que virou de primeira foi o Fábio Carilli. Porque ele já pegou um projeto ali pronto, né? E deu. Depois que ele saiu do Corinthians. Mas, por exemplo, a segunda passagem. Mas virou de primeira, foi campeão. Sim, mas ele não estava no 7-1, mas o Thiago Nunes a segunda passagem dele, do Carilli, eu tô falando, a segunda passagem do Carilli pelo Corinthians. Foi uma droga. Não, foi legal. Só lembrando do Carilli. Primeiro ano do Thiago Nunes, ele é campeão da Copa do Brasil. Aliás, ele é campeão da Sul-Americana. Com o Atlético Paranaense. O Thiago Nunes substitui o Diniz, que era extremamente criticado no Atlético Paranaense. Olha como você foi mal no Atlético Paranaense. O Carilli, depois que ele sai do Corinthians no primeiro trabalho, ele não obteve 50% de aproveitamento em nenhum time que ele dirigiu. Se isso se repetir agora na Série B, o Santos não sobe. Não sobe. Claro que não. Que notícia triste. Basta olhar ali, pega agora, a classificação depois da Série B para ver o percentual de aproveitamento dos 4 que subiram. Eu acho